Licenciando de Ciências Biológicas. Hoje é a nossa última aula do curso de Química Aplicada à Biologia. Hoje vamos fazer a prática de osmose, tensão superficial e capilaridade. Ok? Vamos vamos desenvolver uma prática, né, na nossa última aula sobre esses assuntos. Então, lembrando, né, toda a prática, a gente precisa lembrar dos cuidados, né? E quais são nesse caso? Perigo do alfinete, né? Pode se furar. Cuidado com os olhos, de cair detergente, sal, de cozinha, né? Porque os cuidados que a gente já tem em casa, né? Sempre lembrar disso, ok? O objetivo da nossa prática, qual que é? É observar o efeito da osmose em vegetal, tá? Vamos utilizar a folha de alface, tá? Vamos identificar o efeito da capilaridade em tubos estreitos e o efeito da tensão superficial da água, na presença e na ausência de detergente, ok? Vamos lá, então, perdão. Vamos para o experimento, então. Vamos começar pelo experimento da osmose, tá? O experimento da osmose, ele precisa ser realizado previamente, porque ele precisa de um tempo para acontecer, ok? Então, já vá preparando o experimento antes, né? Entenda aí, uma hora e meia para poder observar o resultado. Então, reserva aí um tempinho maior do que somente dessa aula para fazer o experimento. Como realizar o experimento? Tá? Então, vamos pegar aqui as folhas vegetais, tá? Pode ser também uma raiz de batata, tá? Mas a alface, ela é ótima para esse experimento, tá? E aí vamos mergulhar a folha de alface em líquidos. Que líquidos que vamos utilizar? Vamos utilizar água destilada e soluções de cloreto de sódio, tá? O sal de cozinha. Como que a gente faz essas soluções? Vamos utilizar primeiro o copo sem sal, tá? Se for o copo a água da torneira, pode dar um pouquinho diferente o efeito, tá? Se colocar, mas assim, a gente não vai identificar um efeito pronunciado. O ideal é que seja água destilada, tá? O primeiro copo. O segundo copo pode ser soro fisiológico comprado na farmácia, tá? Que é a solução de 0,9% de cloreto de sódio. E no terceiro copo, vamos colocar bastante sal mesmo. 30 a 35 gramas a cada 100 mililitros de água, tá? Para colocar bastante sal mesmo na água e agitar, tá? Para poder formar a solução, ok? Bom, então, o que vai ser feito em seguida? Vamos mergulhar a folha de alface em cada um desses três líquidos, ok? Uma folha de alface na água destilada, outra folha de alface no soro fisiológico, na solução 0,9% de cloreto de sódio, de preferência o soro fisiológico, mas, né, ou a solução feita a partir de água destilada. Se não tiver, pode ser água da torneira mesmo, tá? E a última solução, que é saturada em cloreto de sódio. A salmoura é bem concentrada mesmo, tá? Se, é interessante deixar uma folha, tá? A parte, para comparação. Não é necessário, mas se quiser, pode deixar uma folha à parte. E se quiser também, pode colocar mais uma folha à parte, um pouquinho de sal em cima, para verificar o efeito, que é até mais pronunciado, colocar só a folha e os cristais de sal em cima. Ok? E aí é deixar de 1
a 1h30 imerso nas soluções, né? A folha imersa nas soluções e o sal sobre a folha de alface. Ou se for um caso de batata também, né? Ou outro vegetal, tá? Então, esse é o experimento de osmose. O que que se espera observar? Efeito de osmose, né? Em alguns casos, a célula vai murchar, em outros casos, a célula vai inchar. Vai ser mais fácil murchar, vai ser mais fácil identificar o murchamento. Por quê? Tá lá na aula 5, tá lá explicadinho no finalzinho da aula 5 por quê. Beleza? O próximo experimento é do capilaridade. Como fazer o experimento? É muito simples, muito simples. Com um copo qualquer, se tiver um tubo capilar, como esse da figura aqui, que é encontrado em laboratório de química, tem que ser aberto nos dois lados, tá? Porque geralmente um tubo capilar desse é utilizado para determinação de ponto de fusão e acaba sendo fechado um dos lados. Aí não dá certo. Tem que ser aberto nos dois lados. O que que se faz? Somente riscar ali a ponta do capilar na água, tá? Não precisa mergulhar, não. Aliás, não é para mergulhar o tubo todo, ok? Na apostila está dizendo para medir, né? Tirar e medir a coluna de água com uma régua. É só para vocês terem uma noção qual que é o efeito da capilaridade dentro do tubo de ensaio, né? O que que é capilaridade? É esse efeito mesmo, é a água entrar no tubo de ensaio. Quem não tiver o tubo capilar pode usar canudo, tá? Desde que seja transparente. Aí o copo vai precisar ser transparente também, porque geralmente o canudo ele não é capilar, né? O nome capilar é porque ó, esse tubo aqui ele tem as dimensões de um fio de cabelo. Um canudo não vai ter. A gente não vai ver o mesmo efeito. Então o canudo, mas ainda assim tem capilaridade. Então o canudo vai ter que estar imerso no líquido o tempo todo. Aí dá para medir ali o quanto de água sobe pelo canudo além do nível que está de água no copo. Beleza? E, por fim, o experimento de tensão superficial. Então, coloca-se ali uma quantidade de água no copo, a gente já viu, né, que forma aquela borda, né? A água forma aquela curvatura, tá? Que é a tensão superficial, que inclusive segura um alfinete, né? Uma agulha, tá? Então, colocando essa agulha na horizontal, sobre a superfície de água, a gente vai observar o quê? Se a gente colocar na vertical, né, ela vai afundar. Se colocar na horizontal, lembra do mosquitinho sobre a água? Então, vai ficar ali. Se a gente agora colocar detergente, vai acontecer o que com essa agulha? Aquela tensão superficial da água que é formada, né? Que é a interação das moléculas de água, ela vai ser quebrada porque o detergente vai se colocar no meio ali, né? Vai formar as micelas, né? Então, não vai ter mais a ligação de hidrogênio tão intensa. As interações entre as moléculas de água não vão ser mais as mesmas. Então, a gente vai verificar um comportamento diferente da agulha. Ok? Entendeu? Então, essa é a prática. E aí é só responder as atividades e resolver a prova e passar com louvor nessa matéria. É isso que eu aguardo de você, aluno. Muito obrigado pela atenção até aqui e sucesso em sua carreira. Muito obrigado e até mais. Um abraço.